Olá, juventude, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, podendo ministrar a aula de número 9, que tem como título Os Gibeonitas enganam a Josué. Nós vamos aprender uma lição muito importante sobre o valor do discernimento e por que nós devemos consultar a Deus todas as vezes que vamos tomar uma decisão importante ou recebemos uma proposta muito importante, tá bom? Então eu peço para você pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista de escola dominical para a gente aprender junto. Só uma coisa, você que está assistindo os vídeos da escola bíblica e ainda não é inscrito no nosso canal, faz um favorzão para a gente, se inscreve no nosso canal. Escreve alguma coisa se você estiver gostando lá nos comentários do conteúdo do vídeo. E se você realmente gostar do vídeo, deixa o seu like, que eu tenho certeza que a gente vai melhorar a cada dia para dar o melhor para você. Amém? Vamos para o texto do dia? Para você que está sem revista de escola bíblica dominical, eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Efésios, no seu capítulo 5, no seu versículo 15. E diz assim: portanto, sede prudente, como andais, não como nécios, mas como sábios. A nossa síntese diz assim: precisamos estar vigilante quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. O texto bíblico que nós vamos ler, para você que está sem revista, tem como referência o livro de Josué, no seu capítulo 9, dos versículos 1 ao versículo 6. Logo depois, nós vamos ler também do versículo 15 ao versículo 16, tá bom? E diz assim: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em todas as costas do grande mar e em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus e os fariseus, e os reveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também a astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal. Ele dissera a ele e aos seus homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Agora você vai ler os versículos 15 e 16. Diz assim: e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestassem juramento. E sucedeu que, ao fim dos 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Logo depois que Josué vence as batalhas com o seu exército contra Ai e Jericó, a fama a respeito da sua luta e das suas conquistas se espalham sobre toda a região onde eles estavam. Então os reis, os governantes das cidades, dos países próximos, se sentem ameaçados e eles se reúnem numa espécie de conselho com o objetivo de tentar acabar com o exército de Josué ou parar o Deus de Israel. Porém, nessa reunião, os gibeonitas tomam a iniciativa. O que eles vão fazer? Eles vão articular um plano para extrair e se infiltrar no meio do povo de Israel. Mas como eles fizeram isso de uma maneira em que os israelitas nunca iriam desconfiar que eles iriam se filtrar no meio deles? Bom, eles pegam algum dos seus moradores e eles caracterizam eles com roupas velhas, com roupas desgastadas, roupas arruinadas, pegam alguns sacos, enchem de pães estragados, pães secos, e eles se apresentam diante de Josué.
eles se apresentam diante dos homens de Josué, falando que são embaixadores de um país muito distante. Inicialmente, quem olharia aqueles embaixadores provavelmente falaria: nossa, eles realmente vêm de uma terra distante e uma terra muito pobre, porque olha a aparência deles, uma aparência miserável, uma aparência triste, um semblante triste, e eles falam que eles não desejam guerra contra Josué. E realmente, Josué, olhando aqueles homens, olhando aqueles embaixadores, pela sua característica física e pelas suas vestes, eles enxergam que aqueles homens não representam nenhuma ameaça para Israel. Porém, os homens de Josué e Josué avaliam muito mal aquela situação. Avaliam aquela situação de maneira precipitada. Porque quando Josué ele faz uma aliança com aqueles homens em 3 dias se infiltram no meio do povo de Deus. Mas após os 3 dias, aqueles homens são descobertos por Josué. Posso te falar algo importante? Você tem um momento difícil para tomar uma decisão? Consulte ao Senhor primeiro. Todas as vezes que desprezamos a consulta e ouvir a opinião de Deus sobre algo importante nas nossas vidas, nós tomamos uma decisão precipitada, assim como Josué tomou. E quem toma uma decisão precipitada, ele vai gerar para si próprio um atraso de vida e, em muitos casos, danos que são irreparáveis. O texto no livro de Josué, capítulo 9, já se inicia destacando as vitórias do exército forte de Josué contra os seus inimigos. E a fama de Josué se espalha a tal ponto que os reis das nações circunvizinhas se preocupam de uma forma que eles se reúnem e se unem para articular um plano para parar o povo de Deus, para parar o exército de Josué. É interessante que aquelas nações nunca tinham se unido antes. Ao contrário, eles viviam em pé de guerra, eles viviam em combate constante. Mas quando surgiu Josué com o seu exército, a prioridade foi a união deles para articular um plano para derrubar o plano de Deus. É muito parecido com a situação que a igreja vive hoje. Hoje nós enfrentamos a resistência de pessoas, hoje existem órgãos públicos, existe também muitas dificuldades e coisas diferentes que se unem simplesmente para acabar com a história ou com a igreja na face da terra. Outra coisa que é importante a gente destacar, que é a união desses povos que habitavam ali a região de Canaã, que eram chamados os cananeus. Eles se unem e automaticamente eles possuem um número de homens muito maior do que o exército de Josué. E na lógica, na visão terrena, seria muito fácil para eles acabarem com o exército de Josué simplesmente pela quantidade, pela união deles, a união de povos. Porém, eles não sabiam que o povo de Josué, o povo de Israel estavam debaixo de uma palavra, estavam debaixo de uma promessa. E eu quero dizer já para você que não importa a quantidade de pessoas que venha contra a sua vida, se você está debaixo de uma palavra liberada por Deus, não importa o tamanho e nem a quantidade, com certeza Deus te dará vitória. Ao contrário do que a gente pensava, do resultado daquela reunião dos povos cananeus, daqueles povos, era que eles iriam formar inicialmente um exército muito grande e iam logo de cara enfrentar o exército de Josué. Porém, a arma que eles usam no início não é o combate físico. Por incrível que pareça, eles tinham uma quantidade de homens muito grande, mas só que a arma que eles usam no início é uma coisa chamada mentira. E dá certo a mentira deles. É interessante que essa arma chamada mentira é usada não de agora ou não de antes, mas lá do Éden. O que fez o homem e a mulher cair foi uma mentira contada por uma serpente. Fiquemos vigilantes,
porque muitas vezes o inimigo não vem da forma que nós esperamos. Nós pensávamos que com a união dos povos, logo de cara eles iam encarar o exército de Josué com um grande exército, né? Mas não, eles usam uma arma tão pequena, mas que causou um estrago muito grande no meio do povo de Israel. Então fique atento, o inimigo muitas vezes não vem da forma que a gente pensa. A mentira dos gibeonitas, ela é tão bem contada e ela é tão convincente que chega a enganar o próprio Josué, homem experiente em batalhas, general de guerra, principal líder de Israel, porque os gibeonitas passam para Josué aquilo que eles querem mostrar. E o que eles mostram para Josué? Eles mostram os vestes rasgadas, mostram comidas apodrecendo, mostram semblantes tristes, que passa a imagem de pessoas humildes, pessoas bondosas, pessoas sem recursos, pessoas desgastadas. Então Josué, sem consultar a Deus, diante daquela nova situação, ele é pego desprevenido. Então ele é iludido, porque o inimigo simplesmente mostra aquilo que ele quer que você veja. Será que não é assim também nos dias de hoje? Será que muitas vezes nós somos iludidos pela proposta do inimigo, simplesmente porque o que o inimigo nos mostra é um arsenal, mas só que com forma de presentes, com coisas que nos atraem? Pense bem sobre isso. Após 3 dias que os gibeonitas estavam disfarçados no meio do povo, eles são descobertos, eles são entregues. Porém, a reação que o povo toma ao saber que os líderes de Israel foram enganados pelos inimigos é uma ação muito parecida com o que eles tiveram na época de Moisés. E na época de Moisés, o que o povo fazia constantemente? O povo murmurava, o povo reclamava, só que com uma diferença. Na época de Moisés, quando o povo murmurava, a liderança tinha uma coisa chamada visão, discernimento. Moisés nunca tomou uma decisão sem antes consultar o próprio Deus. Porém, Josué, quando ele foi exposto a uma situação diferente, uma situação nova, ele não procurou o Senhor, ele olhou segundo os seus próprios olhos. E o que o povo fez? O povo criticou duramente a liderança, assim como na época de Moisés. Porém, não houve uma ação divina. A gente vai ver diversas referências bíblicas que falam que na época de Moisés, quando o povo criticava Arão, quando criticava Miriam, quando criticava o próprio Moisés, Deus se manifestava, abria a terra, engolia aquelas pessoas, matava aquelas pessoas. Porém, na época de Josué isso não acontece, porque Josué está sem visão. Depois que a liderança de Israel e Josué foram duramente criticados pelo povo, embora tenha sido Embora Josué e toda a liderança de Israel tenha sido duramente criticado pelo povo, eles não abrem mão da aliança que eles fizeram de paz com os gibeonitas, simplesmente pelo fato deles terem prometido em nome do Senhor que eles não atacariam a região onde moravam os gibeonitas, simplesmente pelo fato de terem falado em nome do Senhor. É interessante que essa aliança de paz vai durar até mais ou menos o período em que Saul governa. Quando Saul governa, ele acaba quebrando esse pacto de guerra esse pacto de paz devido às muitas guerras que já aconteciam naquela época. Após os gibeonitas serem descobertos por Josué e por todo o povo, em vez deles receberem uma sentença de morte, que era algo que era muito comum aos inimigos, quando você conquistava os inimigos, você os rendia, você teria que os matar. Mas Josué, ele tinha feito um pacto de paz, uma aliança de paz, ainda mesmo quando estava sendo enganado. Porém, ele usou o nome do Senhor quando fez o pacto de paz, e esse pacto não poderia ser revogado. Então, o que Josué faz com aqueles gibeonitas em vez de matá-los? Josué os torna escravos, servos,
mas não servos comuns, servos de serviços braçais a serviços aleatórios. Josué ele é muito específico, ele torna aqueles gibeonitas servos da casa do Senhor. Então eles começam a ajudar em toda a estrutura da casa do Senhor. É interessante o peso das coisas, não é? Porque quando tudo se esperava que aqueles homens fossem mortos, eles recebem a oportunidade de serem servos da casa do Senhor. Porque embora eles queriam ter a sua vida preservada, eles usam de uma ferramenta que não era para ser usada, simplesmente por não conhecer o Deus de Israel. Então, por eles temerem a vinda de Josué, eles agem com a artimanha da mentira. Mas quando se esperava que a morte viria sobre eles, eles foram abençoados com o quê? Com a palavra de Deus e o direito de muitas vezes desfrutar dos benefícios da tribo de Levi, que também era a tribo sacerdotal. Bom, gente, já chegamos na conclusão da lição e nem parece, né, pessoal? O que a gente aprendeu durante a aula de hoje? Que em todo momento, em toda situação nova que acontece em nossas vidas, nós devemos consultar ao Senhor. A falta de consulta ao que Deus ele quer para nós gera muitos malefícios. Você já pensou em quantas coisas boas nós deixamos de viver da parte do Senhor justamente por não consultá-lo e sim a gente optar pelas nossas próprias decisões, pelos nossos próprios desejos? Se você até hoje anda vivendo segundo aquilo que você deseja, segundo aquilo que você quer, eu tenho certeza que você já se deu mal algumas vezes, não é verdade? Então, quer viver uma vida abençoada? Quer viver uma vida plena? Entregue-se a Jesus. Peça para Ele direcionar você a cada passo que você dá. Peça para o Senhor te guardar. Peça para o Senhor tomar as decisões. Olha só o exemplo de Josué, gente. Josué, que era um homem experiente nas batalhas, general forte, um exército grandioso e poderoso, foi iludido por roupas, foi iludido por semblantes de tristeza, foi iludido por coisas tão vãs e ele permitiu que aquelas pessoas entrassem no seu arraial, no seu povo. Eu quero te falar algo importante: não olhe aquilo que o inimigo oferece para você. Todas as vezes que chegar uma oportunidade na sua casa, diante de você, consulte ao Senhor. Pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor acha disso? E com certeza Ele vai te responder. Júnior, como é que Deus nos responde? Deus nos responde através da oração. Deus nos responde através da palavra, através dos louvores. Muitas vezes é a gente que não quer ouvir a voz de Deus. Esteja sensível, vamos ter discernimento, vamos ter atenção, porque nem tudo que reluz é ouro. Amém? Que Deus abençoe você, desejo a você um ótimo domingo e que Deus abençoe e até a próxima aula.